Fala aí, torcida tricolor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas notícias do Bahia. Bahia que já sabe quem vai enfrentar na Libertadores aí, o adversário que ele vai enfrentar. Tudo isso e muito mais. Tem informação também sobre o mercado. Se inscrevam e compartilhem suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Desde já, obrigado e vamos ao vídeo. E minhas amigas, simbora que o Globo Esporte começa do jeito que a gente gosta, com notícia quente. Saiu o adversário do Bahia na Libertadores. Alô, seu Thiago Reis, uma boa tarde. Conta quem é. Fala, Danilo. Muito boa tarde para você. Todos que nos acompanham aqui no Globo Esporte. Saiu no sorteio na Comebol. Ficou definido que o adversário do Bahia da Copa Libertadores. A gente está com um problema no áudio de Thiago Reis, mas o adversário do Bahia é o O'Higgins do Chile. Sorteio foi realizado agora há pouco. Aliás, ainda está acontecendo o sorteio do restante dos grupos da Libertadores. Assim que possível, a gente volta aqui com Thiago Reis. E também tem vários outros assuntos aqui no Globo Esporte. Simbora com os gols maravilhoso do nosso querido Renanzinho Pinheiro. Primeiro agora contigo aí. Agora sim, Danilo, contato restabelecido. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Globo Esporte. Como você já adiantou aí, o adversário do Bahia na Copa Libertadores da América, na segunda fase, é o O'Higgins do Chile, time que disputa a primeira divisão do campeonato chileno. A disputa vai acontecer nos dias 18 e 25 de fevereiro, a primeira partida lá no Chile e a decisão aqui na Arena Fonte Nova. Quem avançar para a terceira fase pode enfrentar aí o Tolima da Colômbia ou o Deportivo Táchira da Venezuela ou ainda um time boliviano que ainda não foi confirmado. Esse é o caminho do Bahia rumo a uma vaga na fase de grupos da Libertadores pela segunda temporada consecutiva. O Bahia que ontem encaminhou o empréstimo, do atacante Christian Oliveira, também conhecido como Kiki Oliveira, uruguaio de 23 anos, que estava jogando no Grêmio e aí pela equipe gaúcha ele fez em 2025 39 jogos e marcou 5 gols. É o Bahia aí já montando o elenco que vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Baiano. O Bahia, então, se preparando aí com esse time. Christian Oliveira deve estar chegando aí para o Tricolor para a próxima temporada. Danilo, volto com você. Falou, Thiago Reis. Grande abraço. No próximo bloco. Tem que dar um jeito de, nesses 4 jogos aí, arrancar 2 classificações e chegar na fase do grupo. Bahia vai, fundamental. É o que você falou, vai ter que dar um jeito do Bahia se virar, porque se o Bahia tá aí hoje na pré-Libertadores, é único exclusivamente por culpa do Bahia. Porque o Bahia passou praticamente o Campeonato Brasileiro todo ali, G5, G6, e teve a oportunidade no último jogo de vencer no Fluminense lá e ir direto para a fase de grupos, acabou perdendo. Então, se o Bahia se colocou nessa posição, o Bahia agora é que trate de resolver. Óbvio que perder logo nessa primeira fase preliminar vai ser um desastre muito grande pela questão da não ida à Sul-Americana e porque o Bahia também acabou ficando de fora da Copa do Nordeste. Então, abriria um calendário mais tempo sem jogos. Foi até que o João Marcelo comentou aqui comigo. O Rogério Ceni não poderia ter mais desculpa também de desgaste, porque o Bahia teria mais tempo para treinar, mas não é isso que o torcedor quer, não. O torcedor quer o Bahia na fase de grupo da Libertadores, com mais jogos, um elenco mais robusto e em busca de uma classificação ao mata-mata. O que eu acho é o seguinte, vai depender também do Campeonato Brasileiro, como vai estar a posição do Bahia na competição, porque o ano que vem é um ano atípico, tem Copa do Mundo, calendário justo, e a gente precisa analisar que o mais importante para o Bahia é o Campeonato Brasileiro. Dependendo da posição que o Bahia esteja na tabela, de repente até uma desclassificação na Libertadores, de repente até uma boa para o Bahia reajustar o time, de repente no meio da janela contratar jogadores. Vai depender muito do que o Bahia vai fazer no Campeonato Brasileiro, porque se estiver muito mal, com certeza agora, não vai ser terra arrasada se o Bahia for desclassificado na Libertadores. Nós vamos ficar chateados como torcedores? Vamos. Vai dizer que o Rogério não presta, a gente vai avaliar o trabalho dele e as contratações que foram feitas para melhorar, quem sabe, para o segundo semestre. Mas seria uma tragédia, mas não é terra arrasada, não. Agora, estava falando até com o Léo aqui nos bastidores antes de começar o programa, 2026 é um ano que o Bahia
Pelo menos o torcedor quer que seja um ano de crescimento, né? Que o Bahia consiga progredir, quem sabe uma semifinal de Copa do Brasil, crescer um pouquinho mais a tabela do Campeonato Brasileiro e um mata-mata de Libertadores. Eu acho que tem muito esse desejo, esse anseio do torcedor de beliscar pelo menos um mata-mata de Libertadores. E aí eu pergunto pra vocês, o que na cabeça de vocês seria o satisfatório, o que vocês olhariam pra essa campanha de Libertadores do Bahia em 2026 e falariam, pô, foi bacana, foi legal, bateu umas quartas, é uma semi, tem que chegar pelo menos umas oitavas. O que você vê aí como a meta do Bahia para 2026? E se fizer mais que isso, tá ótimo, mas tem que chegar pelo menos ali para ficar tudo bacana, tudo nos conformes. A prova do que você está falando é que no final desse ano agora, mesmo com o Bahia sendo campeão baiano e campeão do Nordeste, o torcedor ainda terminou a temporada insatisfeito, a maioria, achando que o Bahia andou para o lado. Mas o Bahia evoluiu, o Bahia teve a sua melhor campanha de pontos corridos, o Bahia voltou à Libertadores, o Bahia teve 2 jogadores na seleção, o Bahia chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, ainda não conseguiu avançar, mas dessa vez chegou até como um favorito na época contra o Fluminense, após ter ganhado aqui o primeiro jogo. Então, pensando em 2026, eu acho que uma classificação ao mata-mata vai trazer um orgulho com certeza maior para o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia agora quer um título nacional, um título de expressão, sabe? Aí eu acho que ainda está um pouco difícil, ainda está se construindo isso aos poucos. Eu acho que essa questão do Bahia jogar a segunda vez a Libertadores de forma consecutiva, isso vai criando casca, vai criando experiência. Não adianta, falou muito sobre isso nesta temporada. Não adianta o torcedor achar, William, que vai chegar agora e já vai ser campeão da Libertadores. Pô, pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer. Mas é isso aos poucos, vai se trabalhando, vai se ganhando experiência. E o Bahia avançando ao mata-mata, no próximo ano pode chegar numa fase mais longe e assim sucessivamente. Eu acho que tem que ir galgando aos poucos mesmo. Não adianta achar que vai chegar e já vai ser campeão mundial. Tem que trabalhar muito para poder conquistar um título importante desse. E para você, João, o que seria o bacana do Bahia nessa Libertadores? Mas analisando o investimento do Bahia, o Bahia fez de investimento, a posição de 7º colocado no Brasileiro, passar na fase de Libertadores ali, ter aquela ser desclassificado, né? Foi dentro do planejamento do Bahia. E só para informar, né? Enquanto o Bahia gastou aí, acho que foi 100 milhões, né? Em reforços, você vê, o Palmeiras gastou 700 milhões aí, ficou em segundo colocado. Flamengo, 300 milhões, foi 400 milhões, foi campeão. Mas futebol não é simples como a gente pensa, né? A gente vê, assim, algo muito simples, mas não é simples, cara. Não é simples porque nem tudo que parece ser, né? Tem gente que gasta muito e Botafogo foi campeão quando virou SAF. Mas não quer dizer que o Bahia tem que seguir o mesmo caminho. O Botafogo foi campeão, virou SAF, mas não consigo ter consistência de se manter ali sempre nas primeiras colocações, né? Mas vai para Libertadores também. E o atacante Kaique vive dias de incerteza, né, quanto ao seu futuro no Bahia. Após retornar ao tricolor, neste ano o atleta não conseguiu, né? Mais uma vez voltou e não deu certo. Se atuar nas últimas 4 partidas do ano, né, por opção do treinador, a tendência neste momento é a saída novamente do jogador. Segundo o setorista Yuri Santana, em live do canal do Puco, Kaique não faz parte dos planos para 2026, né? Foi um cara que surgiu no Fluminense com muita ascensão, muito protagonismo ali, todo mundo esperava mais dele, mas não sei o que acontece com alguns jogadores, eles surgem bem, depois some no cenário aí, no cenário do futebol, e infelizmente é um jogador que o Bahia deve se desfazer aí, né? O cenário de saída se torna ainda mais evidente com as recentes movimentações do clube, né? Agora com a chegada de Christian Oliveira, provavelmente ele vai perder mais espaço, né? E aí, provavelmente o Bahia deve se desfazer depois de 2 passagens, né? Com poucas atuações. Agora ele procurar um novo rumo, cara. Sabe? Procurar um novo rumo e jogar a bola dele, né? E chegou no Bahia em 2023, primeira passagem dele, né? Por causa do Santoro, foi pra fora, voltou ao City, emprestou ele novamente, agora veio pro Bahia novamente. No começo falei, rapaz, traz jogador que não deu certo e tal, né? Ele jogou em 47 jogos oficiais e só marcou 2 gols, é muito baixo pro atacante. Ele tem 22 anos e seu contrato vai até dezembro de 2029. Vai cair algum, de repente, um Santos, um São Paulo, né? Um Goiás, um Remo não, né? Um Curitiba, Atlético Paranaense, Bahia de repente pode emprestar, né? E o time pagar o salário e o Bahia não ter esse gasto aí. Essa é a minha opinião. E sobre Libertadores, cara, o Bahia não pode cometer os mesmos erros do ano passado na Libertadores. Tem que focar mais, escolher, tem que dar uma segurada no baiano, bota time alternativo, bota o time sub-20. Se quer ser campeão de algo, tem que abrir mão de outra. Não dá pra querer tudo. Baiano,
Copa do Nordeste, nem sei se vai ter Copa do Nordeste esse ano, nem sei se o Bahia vai participar. Então, eu focaria ou na Copa do Brasil ou Libertadores, eu sendo alguém do Bahia. O brasileiro também, claro que classifica para Libertadores também. Mas meu foco seria brasileiro e Copa do Brasil, que o Bahia precisa, pelo menos, almejar alguma competição aí nacional. Ficar só ganhando Copa do Nordeste e baiano não dá mais, beleza? O Bahia tá subindo de patamar, se não andar para frente vai ficar andando pro lado. Então tem que ganhar algo grande para a torcida confiar mais, beleza? Tamo junto, se inscreva no canal, deixa seu like e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Desde já agradecido, tamo junto e até o próximo vídeo.